Olá pessoal, que alegria estar aqui em mais um Conversas Contábeis, edição Convecon especial, e eu estou aqui com duas sumidades, duas autoridades da contabilidade do Brasil. É o nosso Trevisan, Toninho Marmo Trevisan, é um ícone, uma referência para todos nós, contadores, empresários, empreendedores, figura pública, um homem que ajudou a moldar o destino do nosso país em muitos momentos cruciais e da nossa profissão também. Então é um orgulho estar aqui com ele e também com o nosso Joaquim, vice-presidente de governança e institucional do Conselho Federal de Gestão Estratégica do Conselho Federal de Contabilidade. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre um tema que todo contador precisa conhecer. Como ser um contador e um empreendedor, ainda que você não seja um empresário no local onde você está. Trevisan, que alegria receber você aqui no Conversas Contábeis do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. E a palavra está com vocês. Eu quero beber dessa fonte de sabedoria aí do Trevisan e do Joaquim. Bom, é uma baita de uma honra, uma alegria, uma surpresa, inclusive ter recebido a medalha, surpresa que eu não sabia, como toda surpresa, né? E você fica sob uma certa emoção e ver tanta gente, colegas contábeis nessa convenção, gente jovem, gente bonita, gente inteligente, gente querendo conversar, gente querendo saber, gente querendo aprender. Então, vocês estão de parabéns, né, Joaquim Bezerra? E reencontrar aqui meu querido amigo Joaquim Bezerra, né, que tive a honra de ser ali o meu debatedor, né? Eu fiquei na hora pensando, eu falei, eu devia ser o inverso, né? O Joaquim falar e eu fazer pequenos cortes. Portanto, eu estou pronto para debater e a minha empolgação pela profissão contábil, ela é visível, né? Porque eu transbordo alegria, né? Quando recebi a medalha João Lira, vocês estavam lá, levado pela emoção. Acabei dançando no palco com a minha mulher. Foi lindo, memorável. Com uma orquestra lá tocando, uma homenagem que me fizeram, né? Levado por isso, né? Sobretudo olhando os companheiros, né? A gente, quando eu vejo aqui a contabilidade, vejo as pessoas falando com a gente, cumprimentando, eu vejo a minha casa, eu vejo a minha vida, eu vejo a minha história, né? Então não é possível não se emocionar, né? E eu dou aqui os parabéns, porque estamos vivendo um dos momentos de maior oportunidade para o mundo contábil, né? Quando você tem praticamente uma ruptura com o seu maior negociador, o seu maior parceiro no mundo, né? Que é os Estados Unidos, e essa ruptura se dá num ambiente de confiança, onde para nós, os contadores, né, abre-se novas oportunidades, porque o mundo se abre para que a gente apresente aos nossos clientes, dentro da empresa, fora da empresa, no setor público, né, opções, oportunidades para que as empresas brasileiras continuem a operar e continuem a crescer. Bom, primeiro, mais agradecer aqui ao presidente Darlan e a todos que fazem o CRCDF para, nessa edição especial do Conversas Contábeis, estamos aqui ao lado dos maiores ícones do nosso contador brasileiro, que é o professor Toninho Marmo Trevisan. E esse tema, professor Trevisan, que a gente debateu aqui na convenção, contador, empreendedor, ele é um tema não só provocativo, mas é o que nós esperamos de uma profissão moderna. É de que o profissional da contabilidade, em especial, ele possa transgredir a técnica e entender de que para ele encantar seus clientes, para ele poder servir aos seus clientes, para ele poder se interessar pelos problemas de seus clientes, que é a razão maior da nossa existência funcional, ele precisa despertar esse encanto, que é o empreender, este encanto. E ele, profissional de contabilidade, é o que tem as maiores armas para isso. Por quê? Porque a ciência contábil é a ciência da previsibilidade. Então, são através dos dados que a gente pode fazer previsibilidades. E com previsibilidades dá para tomar decisões. E tomando decisões dá para poder ainda imaginar o impacto destas decisões. E empreender é exatamente poder fazer aquilo que nunca foi feito. Fazer o diferente. E escutar a sua história nessa palestra nos faz aqui refletir que a distância entre um contador
que fica apenas resguardado a sua prática contábil e um contador que vai empreender, é a decisão. É verdade, Joaquim. É a decisão. E Joaquim, olha, você me fez lembrar, aqui eu estou até te cortando, né? Cortando, mas. Não, mas esse é exatamente o espírito aqui. Joaquim, eu me lembrei, né, de um congresso nosso em Belém do Pará. Belém do Pará. Eu não sei se vocês. O Joaquim estava lá. Congresso brasileiro, porque a Maria Clara era o presidente do Conselho Federal e trouxemos o Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, para falar naquela convenção, naquele congresso maravilhoso. E agora, você falando, Joaquim, eu me lembrei de uma fala dele que tem tudo a ver com o momento da. Ele dizia, o Bill Clinton, vocês contadores aqui sentados, éramos 5.000 contadores naquela plateia, ele disse, precisam administrar e contabilizar as externalidades. Cara, quando ele falou isso, eu fiquei imaginando, né? Ele queria dizer o seguinte, que não basta contabilizar o fato concreto. É preciso ver qual é o impacto do fato, de que maneira ele afeta uma corporação. E veja hoje, aqui nós falamos sobre o tarifaço do Donald Trump, né? Quer dizer, nós temos que cuidar das externalidades. Uma situação dessa produz o que dentro de uma empresa? E ao produzir, Joaquim, como é que eu, contador, assessoro a empresa que perdeu o seu principal parceiro? Ela tem outros mercados, Joaquim? Ela tem outros mercados, Dana? Que mercados são esses? Como é que eu posso ajudar o meu cliente a acessar novos mercados? Se você conhecer a empresa como você deve conhecer, sendo contador, e você tiver uma visão um pouco mais ampla do que apenas o débito e o crédito do dia a dia, você tem condições de ajudar o seu empregador. E essa é a defesa que a gente tem feito junto aos profissionais da contabilidade. Não falem só de contabilidade. Não foquem só na contabilidade. Fale de negócio. Falem de negócios. Contabilidade é a linguagem do negócio. Compreenda o negócio do seu cliente. É do agronegócio? Compreenda como funciona o agronegócio, para que você possa entender as externalidades. O contador do agro tem que saber ordenhar uma vaca, pelo menos, não tem não? Ah, certamente. É. E como é que é, né? Eu encontrei um ex... um trainee nosso na televisão, até você também vai lembrar isso, né? E ele me disse, né, essa semana passada, ele falou, olha, televisão, eu nunca me esqueci, 20 anos atrás, eu estava descendo o elevador do escritório da televisão em Ribeirão Preto, e você me perguntou onde você está fazendo auditoria. Ele falou, numa usina de cana. Eu falei assim para ele, e ele me disse, aí você me perguntou, quanto vale uma tonelada de cana? Ainda bem que eu tinha feito a lição de casa. Ele falou, eu sabia na ponta da língua. Ele nunca mais disse que esqueceu. Toda vez que ele vai num cliente, primeiro ele quer entender a operação, para depois fazer a contabilidade e a auditoria. Eu acho que este é o grande segredo para que um cliente reconheça melhor o seu trabalho. Na hora, se você entende a operação do cliente, fica mais fácil a leitura dos dados. Não tem ninguém que conheça os dois lados, tem condição de conhecer os dois lados melhor. A operação, porque você está na posição privilegiada, e os números, para saber se tem oportunidades ali e desafios. Né? Claro. Os dados são estáticos, mas a leitura deles é dinâmica. Né? Não, e Joaquim, quando você vai apresentar uma proposta, eu não abordei isso na minha fala, porque não deu tempo, né? Você tem que saber do cliente mais do que ele, não é? Você vai apresentar uma proposta para ele de serviço, né? E eu me lembrei de como é que eu, com 29 anos, estava na Price, até fui promovido a sócio, como é que eu ganhei a conta do Bradesco, imagina isso, em 1979, era a principal conta de auditoria do Brasil. E nós ganhamos a conta, e eu fui promovido, etc. Muitos anos depois eu vim a saber por que o Bradesco contratou a Price, né? Porque, segundo me contaram um membro do conselho, 30 anos depois, o seu Brandão, que era o histórico presidente do Bradesco, disse, quero que contrate a empresa daquele garoto que tem nome de santo. Mas por que, seu Brandão? A proposta deles é a mais cara, no caso da Price, né? Falou, não importa. Ele entendia mais o Bradesco do que eu. Claro, eu tinha feito lição de casa. Estudado pra caramba o Bradesco. Sabia tudo do Bradesco. E essa estratégia é a estratégia que nos faz empreendedor. Empreendedor, a partir do momento que eu conheço a operação do meu cliente, eu ajudo ele a tomar melhores decisões, então eu também estou empreendendo. Você é um parceiro do negócio. Expandindo a consciência. Porque eu acredito, professor Trevisan, de que a grande sacada de um profissional liberal qualquer é ele poder se permitir
expandir a sua mentalidade através do conhecimento. A faculdade, eu diria que a faculdade ela é muito mais um estágio para a vida do que para a efetiva profissão, né? Ela é apenas um despertar da necessidade de continuar estudando, né? E por isso, Darlan, eu destaco que eventos dessa natureza e o Conselho Federal de Contabilidade tem se preocupado cada vez mais com a educação profissional continuada, porque é nisso que nós apostamos, numa classe de profissionais que esteja atualizada, preparada para compreender o ambiente de negócio. Isso desde do currículo, né? Nós vamos ter uma palestra falando sobre as novas diretrizes curriculares justamente por isso. Que justamente mostra uma exigência muito mais ampla, né? Fazer desse profissional da contabilidade um homem muito mais completo do ponto de vista, inclusive, humanista, né? E eu me lembrei aqui, Darlan, também hoje, de comentar o que eu vi feito pela Elis, que é do Conselho Federal de Contabilidade. Eu digo, caramba, coisa maravilhosa. Eu vi um post, né, do Conselho Federal sobre os interesses internacionais, baixando tudo que está acontecendo no exterior do ponto de vista contábil. Quer dizer, oferecido por acho que é uma diretoria, né, Joaquim? Acho que internacional. Que o Conselho Federal não tinha, ou seja, a profissão conta com isso. Eu até recomendo a todo mundo. Eu fiquei absolutamente encantado num formato simples, fácil de ler, você saber o que está acontecendo junto das IPSAS, junto do IFRS, de todos os órgãos internacionais, né, através do Conselho Federal de Contabilidade dessa diretoria. Eu vi que ela vai palestrar aqui, não é? Vai falar sobre sustentabilidade, que é um tema global também e aplicado ao setor público ainda, né? Eu tive a oportunidade de falar num Global Meeting falando justamente sobre sustentabilidade e falando sobre o papel catalisador do setor público. Ele que tem que ir à frente como um promotor das boas práticas, mostrando que é possível fazer e facilitando para que as outras pessoas, as empresas, as entidades, também abracem a temática da sustentabilidade de uma maneira séria, de uma maneira consistente e sustentável, né? Pois é, pô. Que, aliás, você falou nas diretrizes curriculares, nós trouxemos, nessa reformulação do currículo, deixamos 50% com a técnica da ciência contábil, em todas as suas áreas, e os outros 50% dedicados a temas correlatos, como a governança, a sustentabilidade, a soft skills, a capacidade de tratar dos aspectos emocionais, dos aspectos de liderança. Por quê? Porque nós precisamos investir cada vez mais naquelas oportunidades que estão postas para a profissão. Eu dizia lá atrás que quando saiu a história do compliance, nós perdemos, contadores, a oportunidade e os advogados, naturalmente, pelo âmbito da conformidade legal, absorveram o mercado das consultorias de compliance. Mas a governança ela é um tema que não tem outro profissional mais adequado para poder falar do que o profissional da contabilidade, né? E dentro da governança está a sustentabilidade, dentro da governança está a proteção da empresa, está a estratégia, está o controle, está a liderança, a gestão. Tá a gestão. E esses instrumentos novos, a inteligência artificial, por exemplo, ela permite, né, Joaquim, que o contador ele possa desenvolver atividades rotineiras que, em geral, não agregam valor para o cliente, ou pelo menos agrega, mas ele não percebe, ele não paga por isso, e permitir que ele seja esse profissional que o Joaquim está aqui descrevendo, né? Muito mais estrategista, planejador, oferecendo soluções diante do desespero do seu cliente. Havia ainda um publicitário, Nizam Guanais, que disse essa frase, né? Na desgraça, eu passo a produzir lenços para que as pessoas enxuguem suas lágrimas, né? Certamente que nós não queremos desgraça, nós não queremos tarifaço, mas se ele existe, é preciso que a gente acolha os nossos clientes, acolha as corporações, que a gente possa oferecer alternativas ativas, como eu tentei abordar na minha fala, né? E não apenas contabilizando as perdas que o eventual cliente possa ter, mas sim oferecendo para ele alternativas de exportação para novos mercados. Muito bom. Trevisan, você pensando assim, você acompanhou tanta evolução e participou ativamente das mudanças da nossa profissão, né? O tema da sua palestra aqui na convenção foi o contador e empreendedor, né?
E nesse tanto tempo que você empreendendo primeiro como um trainee, depois como um dono de escritório, depois chegando à questão da educação, e hoje um homem que está aí falando nos conselhos, como um conselheiro nacional, inclusive, de grandes questões. Quais são as características, as habilidades que você acha assim, estava lá no passado, sempre esteve, e às vezes não, talvez não observado, e que vão continuar, que você acha, mesmo nesse ambiente de tantas mudanças, de tecnologia, se você pudesse enumerar aí, o que estava lá, continua e vai continuar na sua Olha, então, desde lá, como eu estava contando, desde o tempo da gelatina ou do tempo da brilhantina, né? Teve até um filme sobre esse tema, já faz muito tempo. Nós passamos por mudanças dramáticas que parecia que o mundo ia acabar, não é? Desde a inflação de 80% ao mês, desde aquela tomada da poupança pelo Collor, que parecia do dia. Você não tinha um tostão na mão? Imagina você, contador, inclusive, diante desses fatos, diante das empresas. E nós, os contadores, temos respostas muito rápidas, Darlan, a todas as reformas que aconteceram. Foram várias moedas ao longo desses 50 anos, né? Incrível! Eu tenho assim, o maior respeito aqui pela minha comunidade, porque eu também estava lá. Eu sei o que foi fazer correção monetária de balanços, né? Permitir que as empresas continuassem a operar. Então eu digo assim, a maior qualidade que eu vejo nessa profissão é uma capacidade de criar diante das mudanças, né? Elas vêm desde lá, quando Luca Pacioli produziu, registrou no seu livro As Métricas das Partidas Dobradas, que deu um avanço para o comércio mundial, graças à contabilidade. Até hoje ela faz isso, né? Então, quando a gente se pergunta, né, como será a contabilidade de amanhã, né? Eu vejo que ela ganha muito mais protagonismo diante da sociedade, que demanda muito mais auxílio, e desde que a nossa percepção, Darlan, como profissionais, olhemos o nosso cliente, olhemos o nosso público, ou eu como servidor público entender que o orçamento não é para mim, não é para eu deitar e rolar em palavreados que só eu conheço e a minha turma, é para a sociedade poder administrar, fiscalizar, acompanhar. Quer dizer, acho que no fundo, se eu tivesse que deixar uma imagem, é essa mesmo que eu repeti, de olhar o outro como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Isso, para mim, muda tudo, a hora que eu começo a prestar atenção. E é um ato de humildade, né? Com certeza. Olhar o outro como ele é e não como você queria que ele fosse. E dentro desse contexto, o senhor participou ali, vamos dizer, das reformas da nossa economia monetária, inclusive. Eu preciso destacar o quanto a contabilidade tem sido procurada, aliás, como ela está sendo protagonista nas reformas do Brasil. Eu vou dar alguns exemplos bem diretos. Na reforma do Código Civil, do novo Código Civil, a contabilidade foi escutada para aqueles temas que o Código Civil tratava de atividades comerciais, atividades da contabilidade, do mercado do comércio, empresariais. Na reforma do Código Comercial, a contabilidade teve uma participação direta na composição do texto desta nova reforma do Código Comercial. Não foi diferente, não é diferente na reforma eleitoral. Nós conseguimos introduzir na legislação o reconhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Congresso de que a matéria de campanhas eleitorais, que mexe com fundo de campanha, financiamento de campanha, é matéria contábil. Portanto, hoje nós temos norma brasileira de contabilidade eleitoral. A reforma tributária, fomos protagonistas para o entendimento da aplicabilidade dela. Então, a contabilidade enquanto ciência participa hoje diretamente, aí tem que se colocar o papel dos Conselhos Federais de Contabilidade, Conselhos Regionais, diretamente na transformação do país. Qual é a reforma que a gente... vai vir aí a reforma dos orçamentos públicos. E a contabilidade vai estar presente. Agora, qual é a reforma que nós precisamos enfrentar? É a reforma da autoestima do profissional. Nós precisamos enfrentar isso. Enfrentar para reconhecer que toda esta importância que tem a contabilidade, nós precisamos assumir e dizer é nossa. É nossa. Tá? Nós não podemos mais perder a oportunidade de
de deixar passar o momento que a gente tem de sermos mais reconhecidos, mais valorizados. Por quê? Porque se de um lado, as instituições, o governo, o parlamento, o judiciário já reconhecem essa importância, falta agora a gente alcançar a ponta do mercado. As empresas do setor da infraestrutura, o setor de águas do país, o setor da transição energética, o setor de portos e aeroportos, o mercado financeiro, o setor de criptoativo, todas essas áreas de mercado precisam olhar para a contabilidade e dizer é ali que tem a ferramenta que vai fazer com que o meu investimento se multiplique, o meu investimento faça sentido, aliado com o propósito, porque uma das coisas que a gente tem que começar a debater muito, meu caro professor Trevisan, é sobre o propósito da profissão, o propósito das empresas. Você falou aqui que está no momento de transbordar. Efetivamente, só se chega ao estágio de transbordo quem está próspero, quem não tem mais necessidade. Aí você tem a ausência de necessidades. Com a ausência de necessidades, o que acontece? Todo o conhecimento que vem transborda. Claro. E a profissão contábil, ela tem a maior estrutura para promover transbordos. É quando ela que tem toda essa capacidade de oferta de conhecimento, de oferta de dados, ela chega a um determinado momento que a parte técnica está preenchida. Não há mais tanta necessidade para poder formular um balanço. Agora está na hora de transbordar o que o balanço tem. O maior conhecimento. Ótima essa figura, Darlan, e mostrar o charme da contabilidade. Tanto que, Darlan, a minha maior preocupação hoje é que a contabilidade para os jovens ela tem que ser percebida como ela de fato é. Uma profissão tão charmosa, uma profissão que permite ascensão social, ascensão econômica, né? E que os povos necessitam, a democracia necessita, porque é a ciência que permite que todos tomem conhecimento dos fatos, como eles são, e não como você queria que eles fossem, né? E o outro, Joaquim, que eu prezo muito é a simplicidade. Eu penso que, às vezes, nós, diante da nossa necessidade de normatizar tudo, a gente sofistica de forma exagerada, de modo que a gente afasta os interlocutores. Isso é uma doença para a qual nós temos que estar preparados, de não entrar nesse jogo, né? O subjetivismo, que eu tenho tentado abordar bastante, também nos leva, né, Joaquim, a um excesso de normas, a um excesso de academicismo, que pode ser muito legal numa universidade, discutir, etc. Mas, para o mundo real, aquilo não funciona. Por quê? Porque aquilo que não é entendido, o sujeito se afasta, a pessoa se afasta. E ao se afastar, a coisa perde valor. E eu não quero que ela perca valor, eu quero que ela compreenda, né? Então, eu acho que a gente tem que insistir cada vez mais, né? Para sermos objetivos na ciência contábil, para não permitir que um excesso de subjetivismo, onde tudo pesa, tudo vale, eu possa esticar uma decisão em quilômetros e uma corporação toma uma decisão, a outra do mesmo segmento toma outra e perde-se a oportunidade de comparação. Isso não pode continuar acontecendo. Maravilha. Trevisan, quanta sabedoria, quanto... Poderia conversar horas e horas e horas, mas nosso tempo está chegando ao fim. Nosso Conversas Contábeis, que é um complemento da palestra, brilhante palestra que o Trevisan deu na nossa convenção, mediada pelo Joaquim Bezerra, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. E chegando agora finalmente no encerramento aqui do nosso Conversas Contábeis, uma mensagem para o profissional da contabilidade. O profissional da contabilidade, contador e empreendedor. Qual é a mensagem do Trevisan para esse profissional? 2 palavras: fé e ousadia. Muito bom. E Joaquim, o que é que a gente faz com fé? Onde é que a gente chega com fé e ousadia? Com fé a gente chega naquilo que a gente enxerga sem duvidar. Porque fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu sem duvidar. Certeza das coisas que se Certeza esperam. das coisas que se esperam. Então, assim, que o profissional da contabilidade possa acreditar que
a autoestima dele, que o reconhecimento pela sociedade, o reconhecimento pelo mercado, só depende da decisão dele de poder promover algo que cause mais impacto na vida das pessoas e reconhecer que isso é o que leva ele para o patamar de cima. Então, Darlan, deixar aqui o meu agradecimento por essas conversas contábeis. E como é bom, né? Aqui é o seguinte, se tivesse um choppzinho e as conversas contábeis fluiriam melhor. Estamos colhendo aí sugestões de aprimoramento, né? Quem sabe, né? E uma cachaçinha, né? Olha aí, do Brasil. Do Brasil. Puríssima. Que é a melhor cachaça do mundo. Cara, não tem outra, né? Meus amigos, que satisfação recebê-los aqui na nossa convenção e também nas nossas conversas contábeis, uma inspiração. A gente está muito feliz. E vamos para frente, né? O tema da nossa convenção, Novos Caminhos para a Contabilidade. Eu acho que começa bem, olhando para trás, vendo que até onde chegou, mas do alto do monte, para enxergar longe, ir além, alcançar além, né? Esse é o nosso Conversas Contábeis, né? Um ambiente de bate-papo promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal e aqui numa edição especial, direto da 15ª Convenção de Contabilidade do Distrito Federal. Um abraço e até a próxima.